Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, minha galera do São Fabiano, turma de primeiro ano. E aí, senhores, como é que vocês estão? Bom, espero que todos estejam muito bem, né? Vamos partir para mais uma aulinha de física, né? Assista o conteúdo e no final do vídeo vai ter uma tarefinha para vocês. Então, o que nós vamos estudar hoje é a nossa unidade 11, né? Lembrando que a unidade 10 foi a unidade destinada à gravitação universal, tá bom? E a gravitação universal foi o tema do trabalho de vocês. Então, eu passei o portfólio para vocês baseado, né, no módulo 10 da apostila dos senhores do sistema OPET de ensino. Tá beleza, galera? Então, vamos embora. Esse módulo 11, ele trata sobre... A gente começa a estudar termodinâmica, né? O que significa termodinâmica, né? Estudar a parte térmica da física, tá? E esse primeiro módulo da termodinâmica, né, que é o módulo 11, ele estuda termometria. E o que significa termometria? Termometria é o estudo das escalas termométricas, tá bom? Para que serve? Para medir calor, tá bom? Termômetro serve para medir calor. Então, vamos lá. O que é temperatura? Temperatura é a grandeza física que está diretamente relacionada com a energia cinética das partículas que cada corpo possui, tá bom? Então, isso é que é a temperatura. Nós temos um corpo, né, um corpo maciço, um corpo. E cada partícula que compõe esse corpo possui uma determinada temperatura, e a temperatura começa a agitar, tá bom? E essas partículas começam a se agitar. O grau de agitação dessas partículas é o que representa calor, tá bom? E aí esse calor produz uma determinada temperatura, tá bom? Então, basicamente é isso. São 3 os termômetros que eu preciso mencionar com vocês, tá? Termômetro na escala Celsius, Fahrenheit, Kelvin, tá? Aqui no desenho está esquematizado como é que era um termômetro antigamente, né? Termômetro antigamente era desse tipo aqui, ó. Eu tinha um tubo de vidro, tá? Eu tinha um capilar com um mercúrio aqui dentro, tá bom? Com um líquido que aumentava e diminuía o volume dele, se encostar ao ser colocado com corpos de diferentes temperaturas, tá? E esse bulbo é o que liga justamente esse capilar, né, onde está o líquido, e esse bulbo é onde ficava encostado com a pele, né? Se a pessoa tiver uma temperatura maior, esse bulbo ele transmite essa temperatura para o capilar aquece e aumenta e aquece por consequência o líquido que está ali dentro dele, tá bom? No caso, nos termômetros aqui do Brasil, antigamente tinha mercúrio, tá bom? E dilatava o mercúrio e o mercúrio aumentava o tamanho dele aqui na escala termométrica. Por isso que a gente media a diferença de temperatura que cada corpo, cada objeto possui, tá bom? Ou estava, né, em estado febril ou não. O que aconteceu, né? O mercúrio é um líquido extremamente cancerígeno, tá? Então a Anvisa decidiu proibir a venda desses termômetros aqui, desses termômetros que funcionam com líquido, tá? Sendo que, Felipe, eu colocava o termômetro antigo, eu vou ficar com câncer? Claro que não, tá? Até porque o termômetro que eu colocava, né, que eu media debaixo do braço a temperatura é esse daí. Se fosse assim, eu deveria ter, tá? E não é assim que as coisas funcionam. Se o corpo da pessoa for exposto a grandes quantidades de mercúrio, aí sim essa pessoa pode vir a desenvolver um câncer. Então, para não ter história, né, brincadeirinha, nem história torta, o que a Anvisa fez? Cancelou esses termômetros que tem nível que tinham, né, o mercúrio aqui dentro, e aí passou a ser popularizado aqui no Brasil o termômetro digital, que é o que hoje talvez você tenha na sua casa. Tá beleza, jovens? Então é assim que funcionava o termômetro, tá bom? Bom, como é que nós vamos conseguir medir as escalas termométricas? Eu falei para vocês
que nós temos 3 escalas termométricas, a Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin. Foi isso que eu mencionei para vocês, tá bom? Mencionei com vocês isso. Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E cada um, né, tem o seu ponto, que a gente chama inicial e ponto final na escala, tá? Mais para frente eu vou explicar quais são os pontos e o porquê dos pontos. Mas, basicamente, medir escala é fazer razão e proporção, tá bom? Teorema de Tales, que você viu em matemática. Uma razão é o quê? É uma divisão. Ou seja, eu vou ter uma divisão do número de cima da fração com o número de baixo da fração. Quem representa o número de cima? Vou te dar um exemplo aqui. Nesse termômetro aqui, da esquerda. Ó, como é que vai ser o número de cima? O número de cima, o θ1 é a temperatura inicial desse termômetro. Aí foi aquecido, atingiu uma temperatura 2, tá? Ó o esquemático aqui do lado. Tinha uma temperatura inicial e aí ele atingiu uma temperatura, né? Temperatura do início do meu termômetro, temperatura do fim do meu termômetro. Como é que se mede uma temperatura? Como é que a gente vai calcular as escalas, né? Fazer as funções matemáticas das escalas? Fazendo a razão e proporção da seguinte maneira. Ó, este pedacinho está para este pedação grandão, assim como este pedacinho está para esse pedaço grandão. Teorema de Tales, tá bom? Então, a distância de temperaturas entre θ1 e θ dividido pela distância de temperaturas entre θ1 e θ2 vai ser igual a diferença, né? A distância de temperaturas de H1 até H2 dividido pela distância de temperaturas de H1 até H2. De H1 até H dividido pela distância de temperaturas de H1 até H2. Tá? Teorema de Tales. Este pedacinho dividido pelo pedaço grandão. Assim como este pedacinho vai estar dividido pelo espaço pedação grandão. E é isso que está escrito aqui. Ó. Θ menos θ1 é o pedacinho pequenininho. Dividido por θ2 menos θ1. θ2 menos θ1 é o pedação grandão. Isso vai ser igual a H menos H1, que é o pedacinho pequeno, dividido por H2 menos H1, que é o pedação grandão. Tá beleza, jovens? Tranquilo? Então vamos lá. Né? Escalas termométricas, e a primeira que nós vamos abordar, as primeiras, né? O primeiro par de escalas que nós vamos abordar é a Celsius, que é o que nós utilizamos aqui, né? Grau C, e Fahrenheit, grau F, tá bom? Quais são os pontos iniciais da escala Celsius e da Fahrenheit? Bom, eu vou falar para vocês que o ponto inicial, tanto da Celsius, da Fahrenheit e da Kelvin, dessas 3 escalas, são os mesmos, tá bom? É o ponto de fusão da água, o primeiro ponto fixo, né? Que é o ponto de gelo, ponto de fusão, e o ponto de ebulição da água, que é o ponto do vapor da água. As 3 escalas, o primeiro número e o último número representam isso. Então, por exemplo, né, quando você vê aqui na escala Celsius, o início da escala 0 graus Celsius representa o ponto de gelo da água, ponto de fusão. E 100 graus Celsius é o último valor da escala, certo? É o ponto de ebulição da água. Felipe, você está falando para mim que na escala Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit é o ponto de fusão da água? Sim, é o equivalente ao 0 graus Celsius. Você está falando que o 212 também é o ponto de ebulição da água? Sim, sendo que em escalas diferentes, é o equivalente a 100 graus Celsius. Por isso que os dois são colocados um do lado do outro, né? E tem essa linha pontilhada aqui, porque é a mesma temperatura medida ali, tá bom? Entre eles. Com isso, a gente consegue escrever o teorema de Tales. Por quê? Imagine que eu tenho uma temperatura hipotética, né? Na escala Celsius, θC, e na escala Fahrenheit, θF. Tá bom? Imagine que nós temos 2 temperaturas hipotéticas. E aí, para a gente descobrir, né, essa temperatura tem que ser, né, se está na igualdade de escala, na escala Celsius vai registrar um valor que vai estar à mesma altura na escala Fahrenheit. Tá bom? Então, nós temos que encontrar... O número vai ser o mesmo? Não. Mas vai estar na mesma altura. Se esse pedacinho aqui vale 2 centímetros, esse daqui também tem que valer 2 centímetros.
para igualdade entre as reações valer, tá bom? Então é isso que nós vamos registrar, tá? Nós vamos aplicar teorema de Tales, razão e proporção. Então, ó, quanto que vale esse pedacinho? Vai ser esse pedaço daqui da esquerda dividido por esse pedação, igual a esse pedacinho da direita dividido por esse pedação. Como é que eu calculo esse pedaço aqui menor da esquerda? Θc, que é a temperatura, né, que está ali no termômetro, menos a temperatura inicial. Esse é o numerador da fração. Θc menos 0. E o pedação grandão, como é que a gente calcula? É o 100 menos 0. É sempre assim, temperatura final menos a inicial. Dividido pela temperatura final menos a inicial. Ó, temperatura final menos a inicial. Dividido pela temperatura final menos a inicial. Tá? Do outro lado, θF menos 32, temperatura final menos a inicial, dividido por 212 menos 32, temperatura final menos a inicial. Tá bom? Simplificando as equações, eu tenho que θc menos 0 é θc. 100 menos 0, 100. Tá bom? θF menos 32, tá? Não tem como calcular, então é θF menos 32. 212 menos 32 dá 180. E aí, 100 no denominador da fração da esquerda. E 180 no denominador da direita. São múltiplos. Então, a gente pode dividir por um número aí, que é comum a eles. Um múltiplo de 100 e 180 ao mesmo tempo é 20, né? Então, se eu pego 100 e divido por 20, dá 5. Se eu pego 180 e divido por 20, dá 9. Por isso que a equação de transformação entre as escalas termométricas é entre a escala Celsius, ó, entre a escala Celsius e a Fahrenheit, tá bom? Não confunda aí as coisas. A fórmula de transformação entre as duas escalas é θc sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9. Só por causa disso. Tá bom? Só por isso. Beleza, jovens? Tranquilo? Agora a gente vai abordar uma escala que é muito importante. A escala dita absoluta. A escala Kelvin. Tá bom? Por que ela é uma escala absoluta? Porque ela, primeiro, né? Temos uma regrinha. Não se coloca 30 graus Kelvin. Ela não tem, é a única escala termométrica que a gente não coloca essa bolinha aqui de grau. Tá bom? Então, se por um exemplo tiver passe 20 graus Celsius para Kelvin, e se uma das opções tiver grau Kelvin, grau K, esquece, não é ela que você vai marcar, porque essa opção está errada. Tá beleza? Então, olha só. Por que ela é absoluta? Porque ela mede o zero das escalas, tá bom? Tenta imaginar o seguinte, 0 grau Kelvin na escala Celsius é menos 273 graus Celsius. Por quê, Felipe? Porque foi colocado, né, na escala Kelvin, né, um líquido diferente do mercúrio, que é utilizado na Celsius, diferente de outro líquido que é colocado na escala Fahrenheit. Por isso que dá essa diferença de alturas. Tá bom? A escala ela é absoluta, porque quando a gente associa a temperatura zero ao estado dela, né, a energia cinética das partículas é praticamente igual a zero. É praticamente igual a zero. O grau de agitação das moléculas, o que isso significa? Que quando eu estou no zero, né, zero Kelvin, né, as partículas, que aquele slide que eu mostrei que as partículas se movimentavam, a partícula vai estar paradinha lá, ela não vai se mexer não. Tá bom? Então, isso que representa o zero absoluto. Tá beleza? Tranquilo. Então, olha só, como é que a gente encontra uma equação que relaciona as duas escalas? Tá bom? A gente vai encontrar através do mesmo processo que nós estamos fazendo. Teorema de Tales. Tá? Ó, os pontos iniciais e finais da escala Celsius, ó, ponto de gelo, ponto de fusão. Na escala Kelvin, o que representa? Ponto de gelo, 273 Kelvin. Ponto de fusão da escala Kelvin, 373. Tá bom? Então, olha só. Ponto de gelo, ponto de fusão. Ponto de gelo, ponto de fusão.
Tá ok? Tudo tranquilo? Como é que a gente vai encontrar a equação entre eles? Teorema de Tales, de novo, tá? Esse pedacinho pelo pedação grandão, Felipe, igual a esse pedacinho pelo pedação grandão, Felipe? Exatamente isso. A mesma coisa, tá? Então, como é que eu calculo esse pedaço pequeno na escala Celsius? Temperatura final menos temperatura inicial. θC menos zero. Temperatura em Celsius menos zero. Tá? Felipe, por que sobe a mesma altura? Porque ele vai estar sendo aquecido ao mesmo tempo. Tá bom? Felipe, por que não dá o mesmo número? Porque aqui o líquido é mercúrio, aqui é outro líquido. Tá? Então vamos lá. Temperatura Celsius menos zero, dividido pela temperatura, né? Por 100 graus, menos zero. Ó, final menos inicial, em cima no numerador. Aqui, ó. E final menos inicial, 100 menos zero, no denominador. No numerador da outra, T menos 273, em cima. E embaixo, 373 menos 273. Quando a gente subtrai 100 de zero, nós encontramos o quê? 100. 100 menos 0, 100, certo? 373 menos 273, 100. Você consegue ver que o denominador desse da esquerda é igual ao da direita? Significa que eu vou fazer isso daqui, ó, cancelar o numerador da esquerda com o numerador da direita. Então, eu vou ficar com temperatura Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Tá bom? Tá, beleza? Quando eu pego esse 273 e passo para o outro lado, eu tenho esta equação. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura na escala Celsius mais 273, acrescida de 273 casas. Tá, beleza, jovem? É basicamente isso que está representando. Tá? Então, para relacionar, para a gente finalizar, né? A gente relacionou a Celsius e a Fahrenheit, relacionamos a Fahrenheit, a Kelvin e a Celsius. Agora a gente vai relacionar a Kelvin e a escala Fahrenheit ao mesmo tempo. O que a gente vai fazer? Colocar os pontos de fusão e ebulição das escalas, né? Tudo ao mesmo tempo. Então vamos lá. Ó, ponto de fusão da Fahrenheit, 32. Da ebulição, 272. É tudo da água, tá? E de fusão da Kelvin, 273. E da ebulição, 373. Tá bom? E agora o que eu vou fazer? Teorema de Tales nos dois. Esse pedaço menos esse. θF menos 32. Assim como 212 menos 32. 212 menos 32. 180. Tá? T menos 273. T menos 273. Dividido por 373 menos 273. Tá bom? Com isso, simplificando, 212 menos 32 dá 180. 373 menos 273 dá 100. Simplificando os dois, ó, por 20, eu vou obter desse lado aqui dá 9 e desse lado aqui vai dar 5. Então, a minha equação que relaciona a Fahrenheit com a Kelvin é θF menos 32 sobre 9 é igual a T, temperatura em Kelvin, menos 273 sobre 5. Beleza, senhores? Então, veja bem, nós já acabamos de estudar escalas termométricas. Não tem muito mistério. Você vai ver que os exercícios são tranquilinhos. Vocês não vão ter nenhum problema, nenhum tipo de problema, porque os exercícios são relativamente bem fáceis, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, ó, os exercícios, tá bom? Aqui, esses são os exercícios da unidade, ó, 11, unidade 11, né? Que é a unidade que a gente acabou de estudar agora, tá bom? Unidade 11, página 10, exercício 5, tá beleza? Página 11, exercício 2. Página 19, exercício 24 e 25. Página 20, exercício 26, 28 e 30. Tá beleza, senhores? Tranquilo? Hein? Senhores, então, ó, tá beleza? Se não tiver, manda uma mensagem para o meio-meio,
tá bom? Beleza, senhores? Dúvidas? Mande para o meu e-mail, tá? Mas fica calmo. Infelizmente, eu não tenho como responder o teu e-mail de maneira instantânea, tá bom? Por quê? Porque, gente, todos os colégios resolveram, né? Todos os alunos no qual eu dou aula, eles estão se comunicando comigo através do e-mail, tá? Então, eu tenho dias específicos. Quando a minha internet está muito boa, né? Eu consigo responder todos naquela semana mesmo, mas aqui em casa a internet não está tão boa, então ela fica oscilando. Tá? Então eu peço a paciência de vocês, não tem como eu responder de maneira instantânea, tá bom? Né? A mesma dificuldade que você passa é o que nós passamos, tá beleza? Então, mas fique calmo, eu vou responder teu e-mail, pode ficar tranquilo. Teu e-mail não vai passar desapercebido por mim, eu vou responder. Tá? Então manda mensagem para o meu e-mail. Deixa eu compartilhar com vocês aqui uma simulação, né? Uma animação, na verdade, que eu preparei para vocês. Tá aqui, ó. São essas as escalas. Deixa eu diminuir um pouco a webcam. São essas as escalas, ó. Escala Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin aqui no meio. Quando eu aumento a temperatura, ó, quanto que são 30 graus na escala Celsius, ó? Tem que aumentar a mesma altura da coluna, tá bom? Dado 303, ó, tá vendo aqui que não tem grau Kelvin? É porque ela é escala absoluta. Então, 30 graus Celsius representa 303,15 Kelvin, é assim que se fala, tá? E também é igual a 86 graus Fahrenheit. Tá, beleza? Vamos ver quanto que dá 1 grau na escala Celsius. Olha lá. 1 grau na escala Celsius. Dá 274,15 Kelvin e 33,8 graus Fahrenheit. Tá bom? Então, senhores, é mais ou menos assim que funcionam as escalas termométricas, tá bom? Aqui nós temos temperaturas específicas, tá? Espero que você tenha entendido. Agora sim, ó, deixa eu compartilhar com vocês também, de novo, o quadro, né, com os exercícios, né? Tá aí os exercícios, página 10, exercício 5, página 11, exercício 2, 19, 24 e 25, e exercício 20, 26, 28 e 30. Tá bom, jovens? Galera, fique na paz, que Deus abençoe vocês, que você tenha uma ótima semana de estudos e tamo junto. Qualquer coisa, só mandar uma mensagem por e-mail que eu vou te responder. Beleza, senhores? Tamo junto. Fui!